Vou louvar o Senhor com Jesus está chamando. O pecador só tem tristeza na alma, porque não dá Jesus seu coração. Vive cansado, abatido e oprimido, sem motivo para o seu coração. Jesus está chamando. Dizendo, venha como está. Eu te darei alegria neste mundo, vida, amor, vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo, vida, amor, vida eterna e paz. A tua alma é muito preciosa e o inimigo não pode desconquistar. Somente Deus tem direito em tua alma. É o caminho que te faz acreditar. Jesus está chamando. Dizendo, venha como está. Eu te darei alegria neste mundo, vida, amor, vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo, vida, amor, vida eterna e paz. A paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Meus irmãos, vamos primeiro orar ao nosso Deus, a pessoa de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Vamos falar muito intimamente com nosso Deus. Falar de uma maneira, vamos falar dos nossos sentimentos, da nossa vontade, o que nós estamos buscando para as nossas vidas. Amém? Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas, nós, em nome de Jesus, nos reunimos aqui nesta noite para aprender da Tua palavra, para prestarmos o Senhor um louvor, uma adoração, uma glorificação ao Teu nome. Pai, nós primeiro pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de todos nós. O Senhor perdoa os nossos pecados, que o Senhor possa estar nos lavando com o sangue precioso de Jesus, derramado na cruz do Calvário para a remissão dos pecados de todos aqueles que nele crê, que crê não no sangue, mas em Jesus. Amém? Que o Senhor possa, meu Pai, nessa noite vir falar no nosso coração, tirar todas as dúvidas, esclarecer para nós tudo aquilo que nos incomoda, que tem dificultado nosso entendimento. Até, meu Pai, para nos mostrar qual que é o nível da nossa crença. Nós temos crido ou temos temido? Ou estamos apenas seguindo uma tradição, uma cultura religiosa? Nada disso, nós refutamos tudo isso. Religião, cultura, porque nós precisamos, Pai, do entendimento do Teu Santo Espírito falando no nosso coração, para tirar de nós todas as dúvidas, possamos caminhar livremente, debaixo do Teu poder e da Tua graça. Oramos e agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, então nós vamos abrir aqui as Bíblias no livro de João, capítulo 11. Vamos acompanhar. O verso, hoje nós vamos ler primeiro o verso 23, onde nós paramos na vez passada. Sabia para você. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. O 23, o último que escreveu. Como é que é? Declarou Jesus, Teu irmão há de ressurgir. teu irmão há de ressurgir. Ó. Então Jesus, na caminhada de Jesus, Jesus estava caminhando, fazendo uma caminhada natural, de um local para outro, saiu da Galileia, foi para a Judéia, andando naquela região da Palestina. Ele andando. E ele passou por um procedimento lá, da ressurreição de Lázaro. Ele foi chamado, nós lemos a história, chegou lá e Marta, ou Maria, não sei qual delas, ele, dialogando com ela, falou com ela que o seu irmão há de ressurgir. Ela falou, é isso mesmo que eles ensinam, que o judaísmo ensina, que a religião ensina, que no último dia nós vamos ressuscitar. Tá? Aí Jesus vem esclarecer isso, para não ficar na cultura mais Ele falou com Marta. no entendimento da palavra, para que nós possamos deslocar do mundo, nos libertar do mundo e caminhar em espírito, mesmo estando no mundo. Aí ele parte, agora nós vamos seguir aqui do verso 24 para frente. Jesus diz assim, aliás, Marta disse assim, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, olha, Marta faz uma manifestação, uma declaração. Jesus vem dar nela um choque para ela entender, para mexer no coração dela, para ela despertar. Aí ele diz assim, todo que vive em mim não morrerá eternamente. Crê isso? Olha como é que ele está mexendo com ela. Olha. Ele, quando ele mexe com Marta, ele mexe conosco também, que estamos lendo, é como se nós estivéssemos lá junto. Essa leitura aqui, nós temos que nos considerar como se nós estivéssemos lá junto, ouvindo ele falar. Aí o 27 diz assim, sim, Senhor, respondeu ela, Marta, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quer dizer, ela falou uma coisa, Jesus deu um choque nela, ela voltou, e aí ela quis consertar. Não, eu entendi, foi isso mesmo. Aí ela disse, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, está vendo como é que é o diálogo? O diálogo é para mexer com a gente, para mexer com as entranhas da gente, com o coração, com o sentimento, com a memória, para nós não ficar como se estivesse viajando na maionese, escutando aqui em torno, aqui seu canal. Tem que ficar alguma coisa. Por isso que Jesus trouxe essa mexida com ela, chamou a atenção dela, mexeu lá no âmago dela. Aí, esses textos aqui, desses 4 versículos, nós vamos fazer um comentário sobre ele. Aí nós podemos entender da seguinte forma. O verso 24, que diz, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Por que Marta respondeu assim? A resposta de Marta é típica de uma pessoa religiosa.
É como se nós estivéssemos conversando, você falar uma coisa, eu aproveito o próprio falar dele, já interpreto, já coloco meu pensamento, agora jogar a conversa fora. Entendeu? Mas a resposta dela é a resposta típica de uma pessoa religiosa. Está ali recebendo, cada dia recebe uma coisa, vai mudando. Sem experiência pessoal com Jesus. Ela não tinha ainda uma experiência pessoal com Jesus. Talvez aí começa a frutificar uma experiência com Jesus no coração dela. O verso 25 e 26, que diz: disse Jesus, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Qual que é o comentário disso? Jesus, o que Jesus está fazendo? Jesus está ensinando, está evangelizando. Ó, eu sou o Messias, o escolhido de Deus. Eu estou aqui para pagar pelos pecados de todos. Ele faz isso é para marcar, é para ficar. Jesus ensina, evangeliza pessoal e diretamente. Talvez seja essa a marca do seu encontro com o Mestre. Aí nasceu o encontro de Marta com o Mestre. Até então ela conhecia o Jesus andante, o ser humano, que alguns criam que ele fosse enviado de Deus, mas alguns, nem todos. Ela precisava de uma experiência pessoal para ela. E aí inicia a experiência dela. Está vendo como que é importante a gente ler, discutir? Não podemos ler feito babaca, leia a Bíblia de capa a capa. Você está perdendo o seu tempo, está sabendo nada, está aprendendo nada. Só conhecer história. Aprendendo história, e mal, que não está com a raiz da história. Você quando vem falar num determinado profeta, Naum, quem é Naum? Eu tenho que saber quem. Naum, o que é Naum? Naum, profeta. Profeta por quê? Ele foi profeta porque ele falou com o povo em época, povo tal, em época tal, que estava aparecendo essa situação. Ele veio e falou isso, e isso aconteceu. Então, não adianta falar, é Isaías, é Jeremias, é Ezequiel. Está falando nada. Tem que saber quem é Ezequiel. Onde está Ezequiel? O que é Ezequiel? Porque Ezequiel foi um ser humano como nós. Tem nada especial em Ezequiel. Nada. Então nós temos que saber isso. Se nós não sabermos, nós vamos ficar lendo. O verso 27 diz que verso 27, a manifestação. Verso 27. Eu não vi 27 ali? É o 28. Não, o que eu tenho que fazer é o comentário do verso 27. A manifestação dela pode ser o princípio de seu arrependimento. Quando ela manifestou, ela foi tocada, ela mudou, ela assustou, que ela tinha um princípio totalmente diferente. Nós vamos ver isso aí, está no livro de Lucas, no capítulo 10, vocês não precisam de abrir, só para acompanhar, só para nós perceber como nós temos que estudar aqui. No livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 38 a 42, fala a respeito de Marta e Maria. Aí fala assim, verso 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. O que está dizendo aqui? Está dizendo quem é Marta.
Quem é essa Marta? Porque existem milhares de Martas. Qual é a Marta? É a Marta que ele, indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. É essa Marta, não é qualquer Marta. Aí vem outros, Marta de Jesus. Não, é essa Marta que está falando. Está falando é dessa Marta que hospedou Jesus. Era uma irmã chamada Maria. Está vendo como é que está identificando quem que é a Marta, quem que é a Maria? E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Essa Maria estava ouvindo, Marta estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Aí Maria observando. Você vê que até então Maria não tinha sido nem tocada ainda. Aí diz assim, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a serviço sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. O que está mostrando? Está identificando qual que é a Marta e qual que é a Maria, e isso tem que ficar no nosso coração, no nosso entendimento. Porque quando nós ouvimos falar no Evangelho de João ou de qualquer dos evangelhos que mencionar Marta e Maria, nós já identificamos quem é que essa Marta e essa Maria. 41 diz que respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Ela está igual uma lançadeira, para lá, para cá, para lá, para cá. Marta, calma, escuta o que eu estou ensinando. Não fique enfiando ensinamento seu no que eu estou enfiando. Porque não. Fica o meu ensinamento. O que eu estou, não vem contém que o pastor falou, que o Papa falou, que o Santo falou, nada disso. É Jesus. Andas inquieto, pois nós somos muito inquietos, vamos acender uma vela para Deus, outra para o diabo, toda hora. 42. Entretanto, pouco é necessário mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, ele está dizendo para Marta, você está muito inquieta. Maria escolheu a boa coisa. E ela vai aprender, vou ensinar para ela, ela vai transformar a vida. Meus irmãos, qual o comentário nós temos aqui sobre o assunto de Lucas 10, 38 a 42? É maravilhoso o estudo do Evangelho e também todo o contexto histórico narrado pela Bíblia. Tudo na Bíblia é importante, mas você tem que entender o que você está lendo. Olha, capa a capa, o Evangelho de João, as cartas de João, Paulo é um homem comum como nós. João é um homem comum como nós. Todos os apóstolos foram homens comuns. O único diferente que nasceu nessa terra foi Jesus Cristo. Tudo igual. As diferenças do ser humano é cultura, nacionalidade, língua, poder, mas é essencialmente igual. Nada diferente. Aí nós vamos então para o verso 28 ao 35 do capítulo 11 de João. 28. Tendo dito isto, estamos observando que Jesus está ensinando. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Chamou outro para estar junto com Jesus. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Chamado de Jesus. Todos nós somos chamados de Jesus espiritualmente.
um fato acontece em nossas vidas que nós somos chamados para Jesus. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Jesus ainda não entrou na aldeia onde Lázaro estava morto. Está entendendo? Nós não podemos misturar agora. Esse fato foi antes. Jesus está caminhando para a aldeia, para a ressurreição de Lázaro. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Está vendo? Está vendo como é que é o desenrolar? Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quis agradar a Jesus. Se eu tivesse aqui, não tinha morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, os judeus não estavam chorando. Jesus vendo ela chorar, bem como os judeus também haviam chorado, eles não choraram. Agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus recebeu a parte espiritual, recebeu a unção do Espírito e ele comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? A parte humana. Parte humana dele. Parte humana dele. Comentário. 28. Marta, sentindo-se dificuldade de entendimento naquele diálogo com Jesus, retirou-se estrategicamente e foi anunciar a Maria. Ela saiu porque ela não estava entendendo absolutamente nada daquilo que estava acontecendo. Era um toque espiritual. Jesus estava falando, ela conversando com Jesus, mas sem entender o que Jesus estava falando com ela. 29 ao 33. Maria foi ter com Jesus, que ainda não tinha entrado na aldeia. Maria estava recebendo consolação da parte dos judeus que a seguiram, imaginando que ela ia ao túmulo para chorar. Vou rezar. Jesus, naquele encontro com ela e os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se. Naquele encontro, Jesus, mas não é por causa de Maria, nem por causa de judeus, não. Jesus recebeu o espírito, que ali ele era humano, ele recebeu o espírito. Jesus, perguntando onde sepultaram, chorou. Ele perguntou, aonde que é sepultado? Ah, foi ali. Então ele chorou, parte humana dele. Percebe-se que a manifestação da natureza humana de Jesus, enquanto caminhava pela terra, percebe-se que a manifestação da natureza humana de Jesus, enquanto caminhava pela terra, a manifestação dele, humano, chorou, sentiu, agiu prudentemente, saiu de pé, correu de ser espancado pelos judeus, prudente,
natureza humana. Verso 36 ao 40. Então disseram os judeus: veja quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Quer dizer, opinião, justiça própria, os judeus dando palpite daquilo que não entendiam. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Ela falou que cheira mal, já é de 4 dias. Ele falou assim: mas eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Você vai ver a glória de Deus agora, na ressurreição dele. Matar, qualquer um mata, mas ressuscitar, só Jesus. O verso 36 foi despertada a atenção daqueles judeus. Deus foi chamada a atenção daqueles assistentes. O verso 37 fala da opinião pessoal dos presentes. O verso 38 fala Jesus tocado pelo Espírito Santo. Quando ele recebeu o Espírito, foi tocado pelo Espírito, comoveu-se. 39, Jesus ordena, Marta pondera com seus argumentos humanos. Já cheira mal, já tem 4 dias. 40, Jesus concede uma experiência incontestável aos assistentes. Que é que todos eles viram o Lázaro ressuscitando. Não foi só particular dele com Marta e Maria, não. Todos estavam ali. Jesus não tem segredo. É bom observarmos a experiência que Jesus sutilmente nos concede. Às vezes nós estamos numa determinada situação sozinhos, parece alguma coisa no nosso coração, é manifestação do Espírito. É bom observarmos as experiências que Jesus sutilmente nos concede. Fiquemos em comunhão, espiritualmente, permanente, e seremos surpreendidos quando nós ficamos com a atenção voltada à possibilidade da manifestação de Jesus pelo Espírito. Nós vamos ser surpreendidos a cada momento da nossa vida. 41 ao 43. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Espírito de gratidão. Quanto nós pedimos muito e agradecemos muito pouco. E às vezes eu vou fazer um concurso, peço a Deus, tal. Quando Deus nos concede a vitória, aí eu estudei. Estou correndo atrás disso há muitos anos, estou estudando. Quer dizer, falta de gratidão. Nós somos muito ingratos. Nós só sabemos pedir. 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Todo o milagre que Jesus fez
foi para que ele fosse crido como o enviado de Deus. 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Comentaram. 44. Desatai-o e deixai-o ir. Aqui Jesus ordena, não a Lázaro, mas aos presentes. Desatai, vai lá e desamarra lá que está morto, ele não tem como desamarrar. Foi lá e desamarrou. Desatou. Observemos, Jesus ordena aos presentes porque não faz nada para os humanos o que eles podem e devem fazer por si. Jesus não faz nada por nós aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Não faz. Jesus quer o nosso crescimento. Verso 45 e 46. Muitos judeus creram diante de tão grande milagre de Jesus Cristo. Outros, porém, foram testemunhar o fato ocorrido aos fariseus. Todos lá nós vamos encontrar, vamos encontrar pessoas que aceitam e pessoas que vão aproveitar o fato para fazer um fuxico, uma fofoca, trazer uma guerra, uma briga. Isso é comum. Foi no bairro seus ontem, aí na igreja, na casa, todo lugar tem isso. Tem os fuxiqueiros que estão querendo que o circo pegue fogo. Certamente, a chama transformadora se acendeu nos corações de muitos. O fato daquele milagre ali, a chama transformadora se acendeu no coração de muitos judeus. Muitas pessoas presentes. Mas não em todos, mas em muitos presentes. Capítulo 11, verso 47 ao 57, final. Já vai falar não mais da ressurreição de Lázaro. Encerrou a ressurreição de Lázaro. E nós bem entendendo que não foi um chegou lá e não. Teve um trajeto, uma coisa muito bem, para ficar marcado no coração de quem viu. Ficou marcado. Agora nós vamos falar a respeito do plano para tirar a vida de Jesus. Capítulo 11, verso 47 ao 57. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio, as autoridades que julgam as coisas, e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Nós estamos aqui, nós somos os chefes. As autoridades vão deixar um homem vir aqui fazer isso, tem tudo na nossa cara, o que nós vamos fazer? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Temos que tomar, nós vamos ficar feito bobo aqui. Caifás, porém, um dentre eles, lá do Sinédrio, somos sacerdotes naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. O que Caifás, a princípio, olha o que Caifás faz. Vós nada sabeis. Chamou a atenção daquelas pessoas. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Vão matar esse aí, que aí sossega. Não tem mais confusão. O primeiro que levantou morreu. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam de espera. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam de espera.
Aquele povo que andava sem saber o que queria, se cria, se não cria, sei o quê. Esse fato precisava de ser resolvido. Por quê? E não somente pela nação. Está dizendo, ora, se ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam no espírito. O que Jesus veio fazer? Jesus veio morrer em sacrifício próprio para a salvação de todos que nele creem. Não a salvação geral, mas a salvação dos que creem. É uma nação, é um povo escolhido, que vai ser a nação de Jesus, o povo de Jesus. Desde aquele dia resolveram matar, vamos matar esse que nós vamos ficar vivos dele. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificar. Já está dizendo sobre Páscoa. Meu povo. Lá procuravam Jesus, e estando ele no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Quer dizer, ele está no templo, mas é que não vem à festa, a oportunidade de pegar ele na festa. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciar a fim de o prender. Então, estamos terminando aqui o capítulo 11, com o plano de Tirar a vida de Jesus. tentar tirar a vida de Jesus. Vamos ver o comentário aqui. Verso 46 ao 57. Nota-se uma conspiração iníqua de gente mal. O texto mostra o seguinte: um reconhecimento notável. Esse homem faz muitos sinais. Você reconhecer que Jesus era diferente. Um receio fingido. O que fala o verso 48 aí? Quem tiver, não, vamos ler. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Um receio fingido. Eles queriam eliminar. Por causa dos romanos. 3. Uma proposta iníqua. Sacrificar uma vida inocente para evitar uma complicação política. Eles, para evitar uma complicação política, preferem matar um inocente. E assim, meus irmãos, é a forma que nós precisamos de estudar a Bíblia, para que ela fique bem presente no nosso coração. Não adianta nós vir para a igreja, gritar aleluia, glória a Deus. Nós temos que ter transformação de vida. Agora, transformação de vida não é estereótipo, roupa assim, cabelo assim, não sei o quê. Não, é uma transformação seguindo o Sermão do Monte. Perdoar, abrir mão. É o Sermão do Monte, o ensinamento. Nós é necessário que a nossa vida seja transformada. Porque se a nossa vida não for transformada, não houve salvação em nós. Tem que haver salvação. E a salvação, ela não é não, ela é processual. Cada dia nós vamos entendendo alguma coisa, É assim nós vamos terminando os nossos dias aqui na Terra.
Fica essa palavra na nossa meditação. Amém?